Terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem por aí? Ótimo! Hoje nós vamos estudar ciências. Nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde auditiva e a saúde visual. Isso mesmo. Vocês sabiam que é importante nós aprendermos o que gera a poluição, principalmente quais as formas de evitar que as poluições atrapalhem, destruam tanto o nosso ambiente quanto a nossa saúde. A tia vai ler um poema para vocês. Seus olhos são pretos, como uma noite escura. São pequenas estrelas, repletas de amor e ternura. Vocês viram a tia lendo? Não, não é? Vocês só ouviram. A tia colocou a tela escura, preta, para vocês perceberem a falta que a visão faz, né, na vida das pessoas. Quando a tia leu o poema a respeito da visão e vocês não puderam ver a tia falando, só ouvir, vocês podem ter um pouquinho de ideia de como é não ter a visão ou ter uma visão prejudicada. Por quê? Porque a visão é o sentido do ser humano, né? Um dos 5 sentidos que o ser humano tem, que faz com que, através dela, o ser humano se conecte com o mundo exterior. Nós podemos, né, o nosso interior se conecta com o mundo exterior, com tudo que está à nossa volta, através da visão. É importante cuidar da nossa visão, da higiene dos nossos olhos. Você sabia que alguns dos cuidados com os nossos olhos são manter uma alimentação saudável, proteger os olhos dos raios solares é importante. Evitar ficar muito tempo olhando para a tela de celulares, computadores, televisão também muito próxima. Tudo isso, quando é em excesso, prejudica a nossa visão. Quando nós falamos de poluição visual, nós estamos falando de excesso de elementos ligados à comunicação visual que podem estar espalhados pela cidade, dentro da nossa casa. Por exemplo, a tia vai mostrar aqui para vocês, ó. Olha essa imagem. É uma rua, ó, tem alguns carros, mas olha quantas placas, outdoor, fio, poste de luz, mais placa de semáforo. Olha que confusão é este lugar. Esta é uma característica da poluição visual, porque é aquele excesso de elementos visuais que causa até mal-estar quando a gente está passando por ele. Normalmente, esse tipo de excesso de apelo visual é visto nas grandes cidades. Olha esse exemplo. Essa é uma grande cidade, essa é uma imagem noturna. Olha quantos letreiros luminosos. Olha, a pessoa fica até sem saber para onde que olha, o olhar fica ofuscado, você não consegue identificar muito bem as coisas neste lugar de tanta luz, de tanto excesso de informação que esse lugar traz. Olha, outro exemplo de poluição visual. Olha só, são cartazes, né, de propaganda política. Encheram a frente dessa casa com esses cartazes. Então, a pessoa, quando olha isso, ela não tem o prazer de fixar o olhar em determinada imagem e poder entender o que está acontecendo ali. Quando ela olha tanta imagem, tanta informação, que ela não se fixa, ela não prende a atenção dela em um ponto apenas. Outro tipo de poluição é a poluição luminosa, é igual essa aqui que a tia mostrou para vocês. O excesso de poluição luminosa, o excesso de luminosidade numa cidade, ela causa também, né, um tipo de desconforto no ecossistema. Muitos animais, muitas aves que são noturnas, animais
que são de hábitos noturnos, com aquele excesso de iluminação, eles têm a sua busca por alimento prejudicada por conta disso. Olha só, a poluição luminosa, ela interfere no ecossistema e ela é negativa para a nossa saúde. Ela altera a qualidade do sono do ser humano, perturba a visão, distrai as pessoas, por exemplo, os motoristas nas ruas, e pode até causar acidente, dependendo da intensidade da luz que esse motorista vai receber, né, nos seus olhos. Então, temos também que ter cuidado com a poluição visual e a luminosa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a audição. Vocês entenderam o que a tia disse? Vocês me ouviram? Não, né? Então a tia vai ler novamente. A audição é o sentido pelo qual é possível captar os sons pelo ouvido, enviando-os para o cérebro para serem codificados e compreendidos. Entenderam agora, não é? Olha só, terceiro ano, a nossa audição também é um sentido muito importante para a nossa vida. Aliás, todos os sentidos são importantes. Quando nós perdemos alguns dos sentidos, a nossa vida fica mais limitada. Nós temos que trabalhar uma adaptação àquela perda de alguns desses sentidos. Por isso, nós temos que valorizar também o sentido da audição. Nós devemos também ter alguns cuidados com a audição, para que possamos preservar essa capacidade. Por exemplo, nós precisamos nos preservar de excesso de ruídos, excesso de barulhos, evitar o uso prolongado de fones de ouvido. Há pessoas que ficam o dia todo ouvindo música, ouvindo vídeos, né? Às vezes está vendo, mas com o som, o fone de ouvido para ouvir o som, e às vezes numa altura, o volume numa altura excessiva. E outra coisa que prejudica é o excesso de barulho. E também nós precisamos, para preservar a saúde dos nossos ouvidos, limpar corretamente. Limpar corretamente não é pegar o cotonete e colocar lá dentro, não. É limpar apenas a parte externa. Não pode introduzir o cotonete no canal auditivo, tá bom, terceiro ano? E por falar em poluição sonora, né, nós estamos falando da qualidade, né, dos sons que nós ouvimos, dos cuidados com os nossos ouvidos. Nós vamos falar em poluição sonora. O que é a poluição sonora? É o excesso de ruído, o excesso de barulho em determinado ambiente. Se a pessoa ficar exposta a esse tipo de situação muito tempo, com certeza a sua audição vai ser prejudicada. Nessa imagem aqui, ó, nós temos um motorista, ó, som de apito, som de buzina, outra buzina aqui. Às vezes o som lá dentro do carro está alto, e isso é poluição sonora. Quem já viu, olha, alguma vez esses carros de som passando pela rua? Eles passam com um som tão alto que até treme as vidraças, a gente sente até as vibrações do som quando passa pela gente. Se a gente está dentro de um outro carro, o carro também vibra de tão alto que é o volume deste som. A pessoa que fica exposta muito tempo a esse tipo de situação, com certeza ela vai ter a sua audição prejudicada. A poluição sonora, ela refere-se a sons em determinados volumes e também que superam os níveis considerados normais, tá ok? Outra coisa que é importante, vocês já viram as pessoas que trabalham em tratores, às vezes em alguma máquina que faz muito barulho, fábrica de móveis, eles usam protetores auriculares, é aquele
protetor que tem um pequenininho que põe no ouvido e tem outro que tampa assim a orelha toda. Por quê? Para diminuir a ação do excesso de ruído durante longo tempo na saúde da pessoa. Então, com o protetor auricular, a pessoa está buscando se proteger de não perder a audição por estar constantemente, né, em contato com ruídos, às vezes em volume mais alto, ou então ruídos constantes que prejudicam a audição. É considerado um grave problema a questão dos ruídos, pois afeta a qualidade de vida de milhares de pessoas. Eles estão por todos os cantos da cidade. Outdoors, faixas e até mesmo as placas. Algumas, inclusive, nos canteiros das principais avenidas da cidade. Como, por exemplo, esta que flagramos em plena Avenida Lions Internacional. Em um outro ponto da cidade, nos deparamos com este verdadeiro painel de propagandas, no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Fernando Correia da Costa. Há um bom tempo, o local se tornou ponto de divulgação, seja de propagandas de empresas, anúncio de vendas de terrenos e casas. Antes, vista apenas como um incômodo, hoje a poluição luminosa ou fotopoluição se transformou em uma grande preocupação. Quando a noite cai, as áreas urbanas são inundadas por um halo de ruas e prédios com iluminação artificial ligada, apagando as estrelas. O fenômeno aumentou nos últimos 20 anos. Grande parte da Terra é agora visível do espaço à noite. Essa poluição traz vários problemas. Atrai milhões de insetos, impedindo que sirvam como fonte de alimento para as aves e quebrando a cadeia alimentar. Também desorienta aves migratórias que voam usando as estrelas como base. Interrompe também o ciclo das árvores. As que recebem luz durante a noite têm uma tendência de perder suas folhas mais tarde. Os humanos não escapam. O sono e a concentração são afetados. Pesquisas ligam a exposição prolongada à luz artificial forte com a incidência de câncer. A iluminação apontada para o céu ou nas fachadas dos prédios em lugar do chão é também um grande desperdício de energia. Terceiro ano, hoje nós aprendemos sobre como cuidar da saúde dos nossos olhos, evitar a poluição visual, alimentar-se bem, não ficar por longos períodos de olho em tela, principalmente de celulares, tablets e computadores. Isso tudo faz parte de cuidados com a nossa saúde dos nossos olhos, com a saúde visual. Nós vimos também a importância da saúde auditiva, a importância de se ouvir bem. E o que nós precisamos? Evitar o excesso de ruídos, sons muito altos, muito tempo ou tempo prolongado o uso de fones de ouvido e fazer a higiene de maneira correta. Não introduzir o cotonetes, a haste de algodão lá dentro do canal do ouvido. Terceiro ano, a tia espera que vocês tenham prestado bastante atenção nessa aula, porque ela é muito importante para a nossa saúde. Ok? Então, aprendam com essa aula e coloquem em prática. Cuide da saúde de vocês, tá bom? A tia vai ficando por aqui. Beijinho, beijinho e até a próxima aula. Tchau!